Que na vida cristã nós podemos, em muitos momentos, ao ouvir o Evangelho várias vezes, ao ouvir a mesma mensagem várias vezes, ou participar várias vezes das mesmas reuniões de orações, programações da igreja, da vida da igreja. E o que acontece conosco, ao invés de um coração mais apaixonado, um coração mais desejoso por Deus, o que acontece muitas vezes é um certo cansaço, ou uma apatia, ou uma letargia, uma certa sedação diante de tudo isso. Parece que às vezes, quando isso acontece, todas essas coisas que nós fazemos na jornada cristã parecem perder o sentido. Todas essas coisas. E após pensar sobre essas questões, eu cheguei a esse texto e a essa mensagem que tem a ver com discernir o tempo como Jesus espera. Nós compreendemos o tempo em que nós estamos vivendo, a história em que nós estamos inseridos. Isso nos ajuda a não entrar nessa apatia, não entrar nesse desprendimento, desconexão daquilo que Deus está fazendo. E algo que mexeu com o meu coração enquanto eu meditava a respeito disso, foi um relato da história da igreja que mexe muito comigo. Tem um livro que é O Zelo Evangelístico de George Whitefield. George Whitefield foi um evangelista muito famoso que pregava nas praças para milhares de pessoas. E um dia ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, ele morava na Inglaterra. E pregou em vários lugares. E um lugar que ele pregou era a igreja em que um teólogo muito famoso cuidava dessa igreja. Jonathan Edwards era esse teólogo. E ele foi pregar nessa igreja, que é a igreja que Jonathan Edwards cuidava. E o relato conta que, enquanto George Whitefield pregava, e ele era um evangelista, então o que ele pregava? Arrependimento e fé. Pregava o evangelho. Pregava a respeito de como o homem é mau e precisa da graça de Deus e confiar na obra perfeita de Jesus. E o relato diz que enquanto ele pregava, Jonathan Edwards chorava o tempo todo na pregação. O tempo todo ele chorava. Mas espera aí, ele não era um teólogo famoso, considerado um dos maiores pensadores da história da igreja. Por que esse homem chorava? Chorava ouvindo o que muitos consideram arroz e feijão da fé cristã. A mensagem que a gente ouve várias vezes e que muitas vezes nós estamos cansados de ouvir. Por que ele chorava? Ele chorava não porque ele era especial ou melhor do que qualquer pessoa. É porque ele entendia que aquela história que George Whitefield estava contando era a história dele. Aquela história era a história da vida dele. De que ele estava inserido numa história muito maior do que a história de vida dele. De que o fato dele ser um intelectual super famoso, super inteligente, não importava diante da glória do Evangelho. Não importava diante da glória do Evangelho. O que ele precisava era que o seu cérebro e o seu corpo se rendessem a quem Cristo é. E aquilo que ele fez. E esse relato me marcou e me inspirou a respeito disso. E é isso que eu percebo aqui nesse texto, onde Jesus está nos ensinando a respeito do discernimento do tempo. Que vai nos levar a ter essa mesma paixão que ele tinha, mesmo ouvindo a mesma mensagem, mesmo decorando muitas vezes a mesma mensagem e pregando no púlpito várias vezes a mesma mensagem. E mesmo assim o coração dele era um coração apaixonado por Jesus, entregue a ele. E no contexto dessa passagem, o que Jesus está fazendo? Jesus está confrontando os fariseus. E no que Jesus está confrontando os fariseus? Está confrontando em um problema que eles tinham. E qual era o problema? Eles não estavam percebendo, entendendo o tempo em que eles estavam vivendo. Eles não estavam percebendo aquilo que estava acontecendo ao redor deles. E pior, além disso, eles não viviam de acordo com o tempo que eles falavam que eles viviam. Ou seja, eles eram mestres da lei. Mas Jesus aponta que eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. E além disso, não viviam de acordo com a lei que eles exaltavam. Então o problema deles era muito radical. Muito radical. E por isso Jesus ofende os fariseus como hipócritas.
como hipócritas. E o que ele aponta nesse texto aqui? A primeira meditação que aponta nesse texto, dos versos 54 a 55, é o que eu chamo do problema do vento. O que seria o problema do vento? O problema do vento seria que, ao Jesus usar a criação para falar da hipocrisia dos fariseus, que olhavam para as estações, entendiam como deveriam se portar diante das estações, o tempo da colheita, ou quando vai chover, mas não conseguiam entender o que estava acontecendo naquele momento, Jesus está apontando para algo muito mais profundo, de que nós, seres humanos, somos profundamente dependentes. Profundamente dependentes. Tão dependentes que nós não dependemos apenas, e atualmente, de Deus apenas. Diretamente. Nós dependemos da criação, da chuva sobre a colheita. É Ele que envia a chuva. Mas a criação fala dessa dependência radical que nós temos de Deus. Dessa dependência radical que nós temos de Deus. Então Jesus usa a criação para falar do vento, da chuva, para falar a respeito disso, da nossa profunda dependência. Só que qual que é o problema além disso? Nós somos dependentes desde sempre. Desde que fomos criados, nós somos dependentes. No Éden, nós éramos dependentes de Deus. Só que depois da queda, nós tentamos abafar essa dependência. E como que nós tentamos abafar essa dependência? Nós tentamos nos apegar àquilo que não dá para a gente se apegar. Coisas que são como o vento, que passam entre os nossos dedos. Isso acontece. E é isso que Jesus está apontando aqui. Vocês conseguem lidar com a criação, com a dependência que vocês têm da criação, mas vocês não conseguem lidar com a dependência que vocês têm de mim, do que eu estou fazendo aqui. E muitas vezes se apegam mais à criação do que ao Criador. Por isso, vocês não entendem o que está acontecendo. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes diz que debaixo do sol tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E o que ele quer dizer ali não é que a vida não tem sentido, a vida é um absurdo. Não é isso que ele está dizendo ali. Até porque o autor de Eclesiastes diz para a gente desfrutar da vida que temos debaixo do sol. E por que ele diz isso, já que ele diz que tudo é vaidade debaixo do sol? É porque a palavra usada ali para vaidade é uma palavra que a raiz dela vem de vento. Vento. Então, o que ele quer dizer, o pregador ali em Eclesiastes, é que a vida é como um vento. Que as coisas que nós temos nesse mundo são como vento. Escapam entre os nossos dedos. Você não consegue segurar. E toda vez que você tenta segurar, escapa. Então, qual deve ser o nosso movimento diante das coisas da vida? Deve ser saber o momento, como ele diz, de pegar e o momento de deixar. Há tempo para todas as coisas. E entender isso, essa profunda dependência que nós temos de Deus, de entender que nós não vivemos de acordo com o tempo dessa era, mas de acordo com o tempo dele. É aí que inicia o discernimento do tempo. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Nos arrepender de achar que nós somos autossuficientes em algum momento. De achar que nós já chegamos no estágio da vida cristã, que não, agora eu já sei o suficiente. Eu tenho 15 anos de conversão, eu já sei como funciona esse negócio de ser crente. Eu já entendi a vida dos crentes. Já entendi. Se arrepender de achar que sozinho eu dou um jeito na minha vida. De que o fato de eu ter tantos anos de idade também, isso é suficiente para eu entender como a vida funciona. De achar que o fato de eu ler vários livros, escutar várias pregações ou podcasts, ou andar com determinadas pessoas, é suficiente. Não, desse jeito eu vou conseguir resolver os problemas da minha vida. Só que o que a Escritura ensina, como diz Drew Johnson, é que a sabedoria bíblica ela é coletiva, ela é comunitária, assim como Deus é comunitário. O que isso significa? É que se você sabe mais do que uma pessoa que está do seu lado dentro da comunidade, essa comunidade tem uma falta, tem um problema. Se você
tem muito conhecimento e uma pessoa dentro da comunidade não tem o conhecimento, essa comunidade tem um problema. Porque a sabedoria é coletiva. É compartilhada entre todos. Então esse conhecimento deve ser compartilhado. E nós devemos também nos arrepender. Nos arrepender de achar que do mesmo jeito a nossa vida também não tem mais solução. A vida é assim mesmo. É assim mesmo. A rotina é assim mesmo. É desse jeito. Eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que tomar meu café, tenho que ir trabalhar. A vida é assim mesmo. E eu tenho que aguentar a vida desse jeito, as dificuldades da vida, tenho que aguentar ela sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. Tenho só que aguentar. Uma hora vai acabar, uma hora eu vou escapar desse mundo e vou para um reino vindouro, simplesmente. E olhar para essa realidade como se essa realidade fosse um lugar a ser escapado, como pensam muitos dispensacionalistas. Mas não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus é um Deus que redime. Redime. Que não simplesmente joga fora, como a gente faz com muitas coisas que quebram. Deus, Ele redime, Ele transforma. Esse é o poder que há nele. E essa é a confiança que nós devemos ter nele, que é um Deus que salva. Um Deus que governa toda a história. Nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de todas as vezes que ouvimos o Evangelho. E o que vem na nossa mente é, de novo eu tenho que ouvir essa história? Nós temos que nos arrepender toda vez que nós insistimos ou é insistido sobre a vida da igreja, que você deve ter relacionamentos profundos, confessar pecado, exortar os seus irmãos e ser exortado. E você ouvir isso e falar, nossa, de novo, esse pessoal fica repetindo esse negócio de vida de igreja, já entendi, cara, já entendi. Nós temos que nos arrepender. Nos arrepender de ouvir a frase de que a presença de Deus é o sentido da vida, e também pensar, já entendi que eu tenho que buscar a presença. Já entendi, tá bom, já entendi. Nós temos que nos arrepender. Nós temos também que nos arrepender de nos definir, autodefinir. E dizer que nós somos assim mesmo, o complexo de Gabriela. As coisas não vão mudar. De dizer coisas do tipo, esse é meu perfil, eu sou assim. O meu perfil é, eu sou mais do estudo. Não, eu sou mais do mover. Criar esses perfis que as Escrituras não criam. Criar esses paradigmas que as Escrituras não fazem. Dizer, minha personalidade é assim. E usar a sua personalidade como desculpa e justificativa para você pecar. Para você ser indiferente ao que está acontecendo. Se arrepender de nós tentarmos criarmos as máscaras que nós criamos. Que, inclusive, esse é o sentido que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Hipócritas eram os atores do teatro, que vestiam máscaras. Então, Jesus está falando para os fariseus, parem de usar máscaras. Parem de usar máscaras. E muitas vezes a gente tenta fazer isso, usar máscara. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos arrepender de usar a nossa dependência como justificativa para a gente não fazer nada. Da gente dizer, de fato, eu sou dependente de Deus, sou dependente da igreja, mas eu não faço nada. Ser dependente não é não fazer nada. É você viver de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Então não é ficar parado. Nós já falamos muitas vezes aqui, a graça não é o oposto do esforço. O oposto da graça é o merecimento. Tem um livro que diz que conta a história de alguns monges que trabalhavam muito, muito, muito. E um dia chegaram e perguntaram para eles, por que vocês trabalham tanto? Eles falaram, é porque a gente acredita tanto na graça, que a gente se esforça muito. Se esforça muito. Por isso a gente acredita na graça. Por isso a gente faz o que a gente faz. Porque a gente confia no poder de Deus e não em nós mesmos. Porque muitas vezes a gente não faz nada porque a gente confia muito em nós mesmos. E não na graça e no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer. A outra meditação é uma pergunta.
Qual calendário nós habitamos? O problema dos fariseus apontados nessa parte é que eles não viviam de acordo com o calendário que eles alegavam viver. A definição de calendário, de contagem de horas que nós temos hoje em dia, ela não é antiga, ela é muito recente. E algo que nós precisamos entender é a maneira como nós contamos o tempo, organizamos o nosso calendário, a nossa rotina, o nosso dia a dia, não existe neutralidade. Não tem como ser neutro. O modo como nós vivemos os nossos dias sempre aponta para um lugar. Sempre aponta para algo. Sempre aponta para uma história. Para uma compreensão do futuro. De como as coisas começaram, como elas estão fluindo e como elas vão terminar. E, por viver em calendários opostos ao calendário de Deus, nós não percebemos o que Deus está fazendo agora e viver de acordo com isso. Precisamos discernir as liturgias que nós vivemos no nosso cotidiano, que muitas vezes levam o nosso coração e os nossos afetos, a nossa prática, para longe de Jesus. Talvez, nós temos liturgias bem estabelecidas para amar a coisa errada. As festas de Israel não eram apenas momentos para eles comemorarem, eram momentos de reorientação e alinhamento. Serviam para mostrar quem eles eram, de onde vieram, a quem eles serviam e para onde eles estavam indo. As festas de Israel falavam da identidade do povo de Deus. E isso deve abrir os nossos olhos para nós vivermos de acordo com a liturgia de Deus. Precisamos de lembretes da graça. Lembretes da graça. Precisamos de lembretes do tipo que nós não vivemos em direção ao acúmulo de riquezas. Não porque ter riquezas é um problema. Mas esse não é o propósito da nossa existência. Que nós não criamos os filhos para a vida. Nós criamos os filhos para Deus. Nós não nos relacionamos para suprir carências do nosso coração, mas para expressar um Deus que é a comunidade na Trindade. Que nós não estamos apenas no século 21, na pós-modernidade, mas nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Cada dia que passa é um dia menos e mais próximo desse dia. Esse é o nosso calendário. Ao ouvir isso, eu não estou falando para você deixar coisas ou colocar coisas na sua agenda. O que eu estou falando é para você colocar tudo que você tem ao redor de Deus. O que eu estou falando aqui é para gerar expectativa no nosso coração daquilo que Deus pode fazer, enquanto nós estamos fazendo as coisas. Gerar expectativa em relação a tudo aquilo que a gente faz. Como o Rafa falou aqui na reunião de oração, de que não é mais um lugar que eu estou indo, mas é diante de quem eu estou indo. De que não é mais uma programação na minha agenda, mas é o lugar onde eu entendo quem eu sou e quem eu sirvo. É para gerar uma expectativa no meu coração daquilo que pode acontecer, porque Ele é um Deus que cuida de todas as coisas, também é um Deus de novidade. Então, gerar expectativa em você, no seu devocional, naquilo que pode acontecer no seu devocional. Expectativa na reunião de oração da igreja, nos jejuns, na reunião caseira, no culto, nos relacionamentos, na criação de filhos. De que essas práticas não são coisas que você está fazendo, mas são coisas que estão fazendo algo em você. Discipulando o seu coração para amar mais a Deus. Amar mais a Deus. Porque nós somos litúrgicos. Isso vai mostrar que o nosso dia não é só um dia.
de que nós enfrentamos desafios sim, dificuldades sim, dias de cansaço, de estresse, mas de que o nosso dia não é um dia comum ou normal. Os nossos dias podem ser abraçados por ecos da eternidade. Coisas que podem ser consideradas efêmeras e pequenas podem revelar a glória da eternidade para nós. Ou podem ser eternizadas. Jesus, hoje, com o corpo ressurreto, ele ainda tem as feridas em suas mãos. Tudo aquilo que é feito para a glória de Deus é eternizado. E nós podemos glorificar a Deus lavando louça, cuidando dos filhos, trabalhando todos os dias. Nós somos salvos para novidade de vida. O Espírito Santo vence a carne. O Espírito Santo, ele nos dá poder para vivermos de acordo com aquilo que Cristo abriu para nós. Vivermos como pessoas ressurretas. Viver numa contagem regressiva de que, seja através da morte ou da ressurreição, logo, logo estaremos com o nosso amado. Se o Espírito te manda dançar, dance. Se o Espírito te manda chorar, chore. Se o Espírito te manda pregar, pregue. Ele dá conta. Ele dá conta de dar poder para fazer todas essas coisas. E a última meditação, que está do verso 58 ao 59. O que Jesus está ensinando nessa última parte é: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda é tempo. Jesus diz aí na passagem que se você tem um problema com o seu irmão, ainda há tempo de, antes de você levar ele para o juiz, você ir se resolver com ele. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente olhar para o tempo de uma maneira diferente. De nós confiarmos que nós podemos ter um coração apaixonado por Jesus, mesmo diante dos desafios da vida. E talvez você esteja aqui e você sinceramente está cansado, desgastado com várias coisas. Até mesmo com a vida cristã. Talvez você esteja aqui com pensamentos do tipo: parece que a minha vida não vai para frente, parece que é sempre a mesma coisa, são os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos pensamentos. Ou talvez você está aqui e está falando: não, está tudo bem, está legal, está bacana, está da hora do jeito que está. Mas a mensagem para essas duas pessoas, dois tipos de pessoas, é a mesma: ainda dá tempo. Para os primeiros, ainda dá tempo de você experimentar a graça de Deus no tempo presente. Ainda dá tempo das suas emoções, dos seus afetos serem conquistados profundamente por Jesus, a ponto daquilo que as Escrituras falam, não como uma utopia, mas como uma realidade profunda no Evangelho, de que nós podemos nos alegrar mesmo em meio aos sofrimentos, de que nós podemos perceber a glória em meio ao sofrimento, e considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. De que as provações do tempo presente produzem para nós um peso eterno de glória. De que mesmo que haja cansaço, dificuldades, desafios, nós podemos ter a nossa fé renovada. Nós conseguimos viver de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Ter um coração em chamas como Jonathan Edwards, que ouviu a mesma mensagem do Evangelho várias vezes e chorava toda vez. Toda vez. Para os outros, a mesma mensagem. Ainda dá tempo. Está tudo bem? Ainda dá tempo. Dá tempo de ficar melhor. Dá tempo de ter mais fé. De ter mais paixão por Jesus. O convite de Jesus para nós é: nós precisamos olhar além das nossas circunstâncias, para aquilo que Ele está fazendo. Entender que nós habitamos uma história,
que é a história de Deus. É a história de Deus. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar você a perguntar para Jesus agora. Como eu posso direcionar tudo que eu tenho ou faço para o Senhor? O que o Senhor está fazendo agora em nossa comunidade, nessa cidade, que eu posso cooperar? Direcionar tudo aquilo que eu tenho para isso. E talvez, a resposta de Jesus não seja: largue seu trabalho, mude de trabalho, seja integral, não seja integral, faça isso, faça aquilo. Talvez a resposta de Jesus é: confie na minha graça, que ela te basta. E confiar na graça tem a ver, talvez, em você assumir os seus erros. Assumir que você precisa de ajuda. Talvez assumir que você precisa de um médico. Você precisa fazer exercício físico. Ou talvez parar de viver de acordo com a sua personalidade. Talvez parar de ignorar as pessoas ao seu redor. Talvez parar de tentar agradar todo mundo. Talvez parar de tentar não ser rejeitado pelas pessoas. Talvez parar de se comparar com as pessoas. Talvez parar de tentar ser amigo de todo mundo. Talvez é parar no seu dia a dia, na sua rotina, e falar: vem, Espírito Santo. Quero mais a sua presença. Eu quero você, Jesus. Eu quero viver de acordo com o seu calendário e não com o meu. Você não está num tempo qualquer. Você está dentro da história de Deus. Essa história fala sobre nós. Amém?